Policiais militares acabam por disparar mais de 40 tiros e acabam por matar um homem em surto psicótico com o seu cachorro em São Paulo. É um vídeo um pouco longo e um pouco muito forte para colocar aqui em algumas plataformas que acabam por derrubar esses tipos de vídeo. Se você quiser assistir o vídeo, corre lá no meu Instagram, você vai ver nos meus stories. Se você me segue lá no Instagram, você vai ver o vídeo completo. Ou você pode digitar simplesmente no Google e você vai encontrar o vídeo. Segundo a reportagem do G1, um colombiano, estava em surto psicótico em sua residência e estava ameaçando matar um cachorro com uma faca. No vídeo você vê nitidamente, ele estava segurando o cachorro, ele estava com uma faca, ameaçando matar o cachorro. Ele estava sentado no chão e o cachorro abraçado com ele. A polícia militar foi acionada e contiveram um indivíduo, apontando a arma para ele a todo momento, porque ele estava com uma faca, numa distância segura. Ocorre que em determinado momento, pelo menos o que mostra no vídeo, a gente tem que se basear na reportagem, não tem todos os acessos aos autos, mas os vídeos são bastante ricos em detalhes. O indivíduo ainda sentado no chão, longe dos policiais, faz alguma menção de como se fosse matar o cachorro ou algo do tipo, e de repente os policiais militares acabam por disparar. Se vocês assistirem o vídeo na íntegra, vocês vão ver que foram muitos disparos. A reportagem fala em mais de 40 disparos. Um dos policiais, inclusive, para com a arma aberta, ou seja, disparou as 15 munições que ele tinha na arma. Eu já comentei, mas friso, que os policiais militares estavam a uma certa distância do indivíduo, que estava sentado, praticamente deitado no chão, quando os disparos começaram a acontecer. Então, eu, no meu entender, não tem nenhum tipo de situação de risco iminente aos policiais, muito menos imediato. E aí vem o nosso primeiro questionamento. Poderia ser alegado que os policiais militares agiram em legítima defesa do cachorro? Poderia ser fundamentado que você atirou em determinada pessoa para proteger um cachorro, não uma vida humana? Não há dúvidas que sim. Existe uma legítima defesa para proteger a vida de um cachorro, óbvio que existe. Em que pese a vida humana ser mais valiosa para o direito do que a vida de um animal, óbvio que existe essa possibilidade quando você tem uma agressão injusta contra um bem, que seria o cachorro, que hoje em dia é praticamente uma vida para todo mundo. Quando eu falo vida, é óbvio que é uma vida, mas eu quero dizer que o cachorro, os animais domésticos foram muito humanificados no passar dos últimos anos. Então não tenha dúvida, é sim possível uma legítima defesa. Se alguém vem com uma faca para matar o meu cachorro e eu tô com uma arma na mão, não tenha dúvida que eu efetuaria o disparo. Contudo, esse disparo, deve ser contra uma agressão injusta, atual ou iminente, e deve ser proporcional, utilizando-se dos meios necessários. Se alguém vem dar um chute no seu cachorro e você dá 2 tiros no peito dele, não é legítima defesa porque não foi proporcional. Se alguém ameaça o seu cachorro com uma faca, mas está distante do seu cachorro e você dá 2 tiros, não é proporcional, não é razoável. A legítima defesa é possível desde que seja proporcional, razoável e utilize-se os meios necessários. Isso vai de caso a caso. Então a primeira análise da legítima defesa do cachorro é possível? Sim, é possível. Quanto aos policiais, eles corriam riscos? Ao meu entender, analisando os vídeos, não havia risco nenhum para os policiais. O indivíduo acho que estava até inclusive sem camisa, sentado, quase deitado, abraçado com o cachorro há um tempão no chão, com uma faca na mão distante dos policiais. Contra os policiais, tese de legítima defesa é furada. Uma coisa que é muito importante da gente lembrar do treinamento na Polícia Militar, a qual eu fiz parte por mais de 12 anos. Quando você tem um indivíduo num local confinado, você não consegue negociar nos primeiros contatos, você não consegue fazer com que a pessoa largue a faca, largue a arma e pare de ameaçar os reféns, qual é o procedimento correto? É acionar a especializada, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT. Ah, doutor, mas eu vou acionar o GAT por causa de um cachorro? Por causa de um cachorro? Sim, se você imagina que é possível a tese de legítima defesa para proteger a vida de um cachorro, você tem que tratar o cachorro como uma vida. E se você não conseguiu negociar a soltura do cachorro para não haver nenhum tipo de mal do cachorro, por que não? Você poderia acionar o GAT. O máximo que você vai ouvir é não vamos porque é um cachorro. E eu duvido que a Polícia Militar falaria isso pela rede rádio. Mas você faria a sua parte. Não sei se os policiais fizeram isso. Eu acredito que não. Mas se fizeram, já é ponto positivo para a defesa. Porque você acionou, tentou fazer os meios necessários. Houve a tentativa de utilização da taser, que aparentemente falhou ou algo do tipo. Isso também conta a favor dos policiais. Tentaram utilizar a taser e não foi possível, não deu certo, não funcionou. Então, doutor, vamos imaginar que eles acionaram o GAT, que eles isolaram o local, fazendo os primeiros contatos sem concessões, mas o GAT não chegou a tempo. Tentaram utilizar a taser, não foi possível. Eu poderia disparar então? Foi legítima defesa do cachorro? Os disparos estavam justificados? Ao meu ver, com certeza não. Pelo que consta na reportagem, 4 policiais dispararam. Se você for imaginar o procedimento da Polícia Militar de São Paulo,
que é o método Giraldi, fala de 2 disparos. Então, se você tem 4 policiais, a gente começaria a falar em proporcionalidade analisando até 8 disparos, né? 4 policiais, 2 disparos, 8 disparos. Ah, doutor, você está querendo dizer que mais de 2 disparos é excesso? De maneira nenhuma. Tem uma série de vídeos que mostram que os policiais dão 10 disparos e o indivíduo continua vindo para cima deles. Mas lembra da análise do caso concreto. O indivíduo estava distante, deitado no chão, sem oferecer risco nenhum aos policiais. E foram mais de 40 disparos. Ah, doutor, então foi legítima defesa do cachorro. Que legítima defesa é essa que o cachorro foi fuzilado junto com o cara? Ah, doutor, mas foi sem querer, acontece. Tá, se fosse 1 disparo, 2 disparos, vamos dizer assim, até plausível tentar algo do tipo. Mas segundo a reportagem, o cachorro recebeu ao menos 5 tiros. Quer dizer que se cada um dos policiais acertou pelo menos 1 tiro no cachorro, teve um que acertou 2. Então, para mim, a tese de legítima defesa do cachorro é furada, porque os Mikes não demonstraram tanta cautela em salvar a vida do cachorro. Pelo menos é o que os fatos demonstram, tá? Mas então, doutor, com todo esse Zulu aí, o senhor tá falando que não tem legítima defesa, tem como defender a ação dos policiais? Tem como absolver esses policiais dessa besteira que eles fizeram? Tem sim. Tem porque provavelmente esse caso vai parar no júri. E no júri, meus amigos, tudo é possível. Sendo oferecida a denúncia pelo Ministério Público, que eu acredito que realmente será, porque como promotor, se eu fosse promotor analisando esse caso, não tem como dizer que não há indícios mínimos de autoria e materialidade para oferecer ou não a denúncia, para não oferecer a denúncia. Óbvio que tem. Então, oferecendo a denúncia, vão os policiais serem julgados na primeira fase do júri, que é para ver se vão ou não a plenária, se vão ser pronunciados ou não. E nessa fase, o que o juiz vai analisar? Se ele vai pronunciar ou não os policiais. E ele só pode não pronunciar os policiais em nas pequenas condições. Segundo o artigo 415 do Código de Processo Penal, você vai encontrar lá que o juiz ele pode não pronunciar os acusados se estiver provada a inexistência do fato, coisa que está provado, está até na Globo, provado não ser o policial autor do fato, ou ao menos partícipe, né, mas claramente os policiais que levantaram a mão que atiraram, eles são autores e partícipes do fato. Se o fato não constituir infração penal, que nitidamente uma vida foi perdida, 2, né, se contar do cachorro, então é uma infração penal. E se for demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime, uma legítima defesa muito clara, por exemplo. O que eu falei para vocês que eu dificilmente acredito que essa tese vai colar, ainda mais na primeira fase do júri, que eles fundamentam muito no indúbio pro società e acabam deixando, né, lavam as mãos e deixam os jurados decidirem a vida dos envolvidos. Então eu já vejo uma grande chance dos policiais irem para a segunda fase do júri. E lá na segunda fase é a fase em que 7 jurados vão ser selecionados para ouvir todos os fatos, todas as provas, verem as testemunhas, verem as câmeras, ouvirem as palavras do promotor acusando e dos advogados defendendo. E o júri, para quem não sabe, ele não é técnico. O júri não é técnico. Quem vai sentar a bunda no banco dos jurados para decidir vai ser a Dona Maria, cabeleireira, o Tião da mecânica, o seu Zé da padaria, o fulano engenheiro, um ou outro advogado acaba caindo, mas via de regra não é técnico. Então eles podem absolver pela consciência deles, desde que eles respondam a uns seguintes quesitos ao final. Depois de todas as explanações da defesa e da acusação, eles vão para uma sala e eles vão decidir, eles vão ser quesitados, né? O juiz vai quesitar um voto secreto de cada um dos 7 jurados, que eles devem responder se sim ou se não. O primeiro quesito que vão ser perguntado a eles, né, que vai ser perguntado a eles, é a materialidade do fato. Se ficou comprovado que uma pessoa morreu ali. Tem como falar não? Está materializado. Segundo quesito, a autoria ou a participação do acusado. Claramente, todos que dispararam tiveram autoria e participação, no mínimo, ali do fato. Então, não tem como falar que não. Você já tem autoria e materialidade. Indícios mínimos aí para um indiciamento. Lembre-se lá do começo? Então, aqui nós já estamos falando de sentença. E no terceiro quesito, é um quesito genérico que nós chamamos. É neste quesito que vai ser exploradas outras formas de absolvição, como, por exemplo, até a própria legítima defesa dos policiais, a própria legítima defesa do cachorro, por exemplo. Mas ainda, né, eu acredito que a defesa que for constituída vai tentar alegar a tese de legítima defesa, mas sabendo que não vai colar muito bem. E vai para, vamos dizer assim, uma tese genérica de absolvição, que é a famosa clemência.
É onde o advogado vai mostrar, por exemplo, eu não sei a respeito desse caso concreto, qual que era a vida pregressa do cara que morreu. Vai mostrar se ele tinha outras ocorrências, o que ele fez, vai tentar mostrar o que ele fez, de repente se ele agrediu a mãe, a esposa, a filha, o que ele fez com o cachorro, que ele já matou o cachorro antes e tudo mais. Aí mostra o vídeo, faz uma dramatização mostrando para fazer os jurados, e tá certo, não tô falando que tá errado, para sentirem a sensação de ser o policial naquele momento. Vai colocar, por exemplo, as teses mostrando que os disparos foram automáticos, que chamamos de disparo contagioso. Um ouviu um disparo e todos começam a atirar com medo do que pode acontecer, ambiente confinado, o barulho do disparo assusta, e diversas outras teses podem vir tentando demonstrar para os jurados o que os policiais sofreram. E é nesse momento, quando foram quesitados neste quesito do inciso 3 do artigo 483 do Código de Processo Penal, que os jurados podem colocar: sim, absolvo o acusado, independentemente de uma motivação. Não precisa, ele pode simplesmente, se cair alguém que o pai é policial, não ouviu nada, dormiu durante todo o julgamento, eu quero absolver porque eu gosto da polícia, pode absolver. Da mesma forma, se cair alguém, por exemplo, que achou um absurdo, pode colocar que não absolve. Aí depois tem outros quesitos, né? Tem o quesito do inciso 4 e do inciso 5, que fala se existe causas de diminuição de pena alegadas pela defesa ou circunstâncias qualificadoras de aumento de pena. Mas aí os policiais já teriam sido condenados. Esses quesitos só são feitos se já houve a condenação. Conclusão: os policiais podem ser inocentados nessa ocorrência? Sim, é possível. Ainda não está caracterizado 100% a condenação, porque depende do julgamento que provavelmente vai ser no júri. Mas sim, é possível. Eu já vi diversos casos no júri que a condenação parecia certa e de repente veio uma absolvição por clemência. Doutor, e quanto ao tenente que chegou na ocorrência lá e, segundo a reportagem, estava arredondando a ocorrência lá para os Mikes? Povo, eu fui CFP na Polícia Militar por quase uma década. Eu digo para você, a própria reportagem fala que o tenente não estava no local. Quando ele chegou, ele tinha os mortos e a versão dos policiais. Mas tinha a COP gravando o tempo todo. Sim, a COP estava gravando, mas o CFP, quando chega no local da ocorrência, ele não tem acesso às imagens naquele local. Ele sabe o que os policiais e as testemunhas falaram para ele. E as testemunhas ali eram simplesmente os policiais. Então, quando os policiais narram os fatos no calor do momento, narrando a versão deles, o tenente apenas traduz para uma linguagem técnica para uma melhor apresentação da ocorrência. Mas de maneira nenhuma eu vejo que ficou caracterizado que o tenente tem participação ou tentou arredondar a ocorrência, até mesmo porque ele não é retardado, né? Ele sabia que as COPs estão filmando tudo que ele está falando, ele não é idiota. É trabalho do oficial realmente assessorar a sua tropa, realmente para buscar a materialização da legalidade alegada pelos policiais. Claro que, após aquela reportagem, se ele chega lá, por exemplo, para apresentar no PPJM e vê aquelas imagens, ele pode mudar. Eles falaram isso, mas eu vi de outra forma, eu entendi de outra forma quando eu assisti as imagens. Então, na reportagem, não vejo nenhuma responsabilização do tenente. E você, meu caro amigo policial militar, o que você acha dessa ocorrência? Você acha que está redonda? Você acha que está fácil? Você acha que está doce? Lembre-se que um policial militar que está nessas circunstâncias, tudo que ele quer ouvir é que ele fez tudo certo, que tá tudo redondo, que tá tudo certo. E lembre-se que, não sou nem eu que estou falando, a tabela mínima de honorários da OAB em São Paulo para a primeira e segunda fase do júri é isso aqui, ó, os valores que um advogado pode cobrar no mínimo. No mínimo. Então, eu digo, tome muito cuidado em ouvir simplesmente que tá tudo certo, são situações, vamos dizer assim, palavras que incentivam resoluções de ocorrência dessa forma. Muitas vezes você pode até estar certo, mas para você provar isso, você vai sentir muito, muito prejuízo no seu bolso.